Bom, essa então é a nossa abertura, né? Todo mundo se lembra, o nome desse módulo é Leis do Amor, e a gente vai falar sobre muito amor hoje. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu realmente estou muito feliz de estar aqui, é uma realização, é algo que a gente construiu aí com muito amor, então, e também agradeço, né, que cada um de vocês se permitiu participar, estar aqui, e estamos todos aqui com muito prazer. Esse primeiro quadrinho, quem conhece a nossa sala aqui, onde nós fazemos constelações, conhece muito bem esse quadrinho das canequinhas. E ele tem uma representatividade assim muito bonita, né? Para mim e para quem conhece aqui, tem várias coisas, né? Tem a simbologia da árvore aí, que a árvore representa a vida, e cada galho, né? Cada galinho que está aí também representa algo ou alguém ou alguma coisa que veio. Eu gostaria que agora, nesse breve momento, a gente parasse um pouquinho, só para que nós nos colocássemos em sintonia, todos em sintonia, e da mesma forma que a Saia começou com uma respiração, só que nós vamos começar só com os olhos fechados, inspirando profundamente. Convido vocês a fecharem os olhos um pouquinho, a deixar o ar entrar e sair. A respiração ela é fundamental para que a gente entre num equilíbrio, numa vibração. A gente equilibra todo o nosso ser só com a respiração. E a respiração é a forma que nós temos de nos conectar com o exterior. Então, sempre que o ar entra, nós estamos levando coisas de fora para dentro. E quando nós estamos expirando, nós também estamos colocando um pouquinho de nós lá fora. E quando a gente leva o ar para dentro, nós chamamos de inspirar. Então, que esse dia seja inspirador para todos nós, que vocês sirvam de inspiração para mim e que de alguma forma eu possa servir de inspiração para vocês. Inspira e solta o ar. Inspira, deixa um pouquinho, segura um pouquinho esse ar parado com seus pulmões e depois solta pela boca. E quando soltar, vamos nos desprender de toda e qualquer preocupação, de todo e qualquer pensamento, de toda e qualquer negatividade nesse momento. E nos conectar agora só com a paz, a tranquilidade, o aqui, o agora. Nós estamos aqui e agora. Estamos num momento de troca. Inspira e solta suavemente o ar pela boca. Mais uma vez. Inspira e solta, solta, solta tudo. Vamos nos desprender por algumas horas no dia de hoje dos nossos conceitos, das nossas preocupações, do nosso dia a dia, do trabalho. E vamos nos colocar hoje a serviço desse momento, desse sistema que nós criamos no dia de hoje. Inspira e expira. E vamos voltando aqui agora. Pode fazer movimentos suaves, movimentos leves. Ok, gente. E o que é que nós vamos ver no módulo de hoje? Bom, não tem como falar sobre leis do amor sem falar de Bert Hellinger. Nós vamos falar das leis do amor ou ordens do amor. Vocês podem ter ouvido das duas formas. E ali nós temos as três: ordem, pertencimento e equilíbrio. Ordem tem a ver com hierarquia, pertencimento tem a ver com vínculos,
e o equilíbrio tem a ver com dar e receber. Daí nós vamos ver um pouco dos 5 círculos do amor, que é a forma que a gente se, né, flui na vida, né? Os 5 círculos do amor, na verdade, é uma receita de como seria, como é lógico que a vida de cada um, né, tem coisas que surgem, que acontecem, que não dá para prever, mas os 5 círculos do amor é como se fosse uma receita de como fluir na vida, como se desenvolver na vida. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre a função do pai, um pouco sobre a função da mãe, e eu até vou mudar essa ordem, porque eu vou começar pela mãe, para depois com o pai. O que é constelação familiar, né, para quem não conhece ainda, e para quem conhece também, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, e também para que serve. Né, dentro do para que serve, a gente vai falar aí sobre onde, que tipo de situações nós trazemos para uma constelação, ok? Vou passar mais uma telinha para vocês, que é onde nós vamos começar. Tá? Eu só vou deixar vocês darem uma observada essa carinha do Bert Hellinger, né, a pessoa que nós temos aí como referência, né, a nossa referência das constelações familiares é Bert Hellinger, e especialmente das 3 leis da vida, né, que ele chamou de ordens do amor, e também ordens da ajuda, que a Sayonara lindamente falou no primeiro módulo. Para começar, eu falei, vamos falar um pouquinho sobre Bert Hellinger. Não dá para a gente falar sobre as constelações ou sobre as leis do amor sem falar do Bert Hellinger. O Bert, ele nasceu em 1925 e ele faleceu no ano passado, né, em 19 de setembro. Então, ele já estava com 93 anos, ele não tinha completado os 94 anos, o Rafa que gosta de fazer contas, ele vai falar, opa, mas a gente já sabe, 93 anos, ele não completou os 94, mas foi uma vida de, assim, muito rica, 93 anos de uma vida muito rica, de busca por conhecimento, e não só buscava, ele buscava, compartilhava, ele é uma pessoa que representou muito e deixou um legado, assim, fantástico para a gente. Então, ele nasceu, ele era alemão, nasceu em 1925, como eu falei, com 10 anos ele foi para um internato, e lá ele ficou até os seus 15 anos. Ele nasceu num período, já era pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, mas ele acabou passando pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado, ele foi soldado serviu o exército alemão e chegou a ficar preso, né, como prisioneiro de guerra na França. E lá na França, e ele conseguiu escapar, voltou para a Alemanha, e daí, quando ele volta para a Alemanha, já nos seus 21 anos, ele começa a estudar teologia. Então, ele entra ali num seminário, começa a estudar teologia, ele é ordenado padre, ele chega a ser ordenado padre, e quando ele é ordenado padre, ele vai para a África também, onde ele vai para o mesmo seminário, ele foi professor. Então, assim, é uma vida muito, muito rica de estudos, de experiências, de dores, de dificuldades. Eu nem estou entrando nas dores que ele passou aí nesse período de guerra, que também foi bem difícil, e foi seguindo a vida. Foi diretor do seminário. Depois, na África, no período que ele ficou na África, ele ficou, assim, muito inserido na tribo Zulu. E esse período da vida dele foi o período em que ele aprendeu muita coisa, porque ele observava muito, ele observava demais. Então, ele percebia como era a dinâmica dessas famílias, né, dessas tribos, como eles respeitavam, como eles se tratavam, né, entre si, como eles respeitavam os seus
pais e ancestrais. Então, já começa daí o olhar dele. Então, nós falamos que tudo que Bert colocou, né, e falou depois sobre as leis, ela vem de muita observação, então é fenomenológica mesmo. E ele vai seguindo os estudos dele, e ele segue como missionário aí por um bom tempo, foi diretor de escola, de seminário e tudo mais, mas daí ele vai seguindo, ele acaba saindo, né, deixa de ser missionário, deixa ordenado, e ele vai seguindo estudos, ele estuda psicanálise, ele estuda terapia familiar, ele foi buscar análise transacional, ele estudou hipnoterapia, assim, é muito vasto, foi muito vasto o estudo dele, a experiência que ele teve nesse período de vida. Em 71, com 46 anos, ele deixou, né, a ordem e ele se casou. Nessa época, ele se dedicou à psicanálise. Então, ele estava com 41 anos quando ele se casou pela primeira vez. A primeira esposa dele foi a Herta. Mas foi seguindo aí toda a trajetória de estudos. E é bonito de ver, né, o quanto a gente fica, às vezes a gente para e pensa assim, nossa, já estou com quase 60 anos, né, ano que vem, e daí você fica pensando, meu Deus, né, parece que é muito, mas quando você vê a trajetória do Bert, e ele com 46 anos, ele se casou pela primeira vez, com 65 anos foi que ele realmente entrou em contato com as constelações. E a gente só pensa em Bert Hellinger, normalmente, quando nós falamos em constelações familiares, mas tem um pezinho de mulher aí, uma mão de mulher aí também, né? Porque veio antes, a Virginia Satir já fazia constelações, e ele, na verdade, entrou em contato com as constelações em 90, aos 65 anos, por meio da Thea Louise, que era também outra alemã, que já trabalhava com esses conhecimentos aí de constelação da Virginia Satir. A Virginia Satir era americana, se eu não me engano, não quero pecar, mas ela era americana. Mais velha do que Bert e a Thea. A Thea também nasceu em 1925. Mas aí, constelações, eles trabalhavam com a terapia familiar, com constelação, mas as leis do amor, né, que nós vamos falar hoje, elas foram percebidas mesmo pelo Bert, né, por toda essa vivência que ele teve, por toda essa história que ele passou. Então, é interessante ver, né, e conhecer o quanto ele agregou nessa vida. Então, ele buscava e ele trabalhava. E foi a partir desse período que ele começou com pequenos grupos, né, workshops de constelação, e foi ficando muito conhecido, extremamente conhecido. O primeiro livro dele, acho que a Saio até mencionou, foi em 95, ele já estava com 70 anos, e ele lançou a Simetria Oculta do Amor. Então, foi assim, imagina, né? Volto a falar. Nossa, eu estou aqui preocupada com os meus 60 e tem muito chão pela frente. Enquanto a gente tem desejo de aprender, tem vontade de compartilhar, porque a gente não aprende para nós. Mais uma coisa importante, né? Não aprende, eu não estou aprendendo para mim, né? É que nem dinheiro, não adianta eu acumular tudo isso aqui. Né, eu quero ficar rica, ok, daí eu fico acumulando toda aquela fortuna e faço o que com isso? Né, eu tenho que fazer alguma coisa, eu acumulo conhecimento, eu busco conhecimento, mas eu compartilho conhecimento. E acho que é por isso que eu estou com essa alegria hoje, porque assim, não basta a gente agregar, não basta a gente buscar, a gente também tem que compartilhar e trazer da nossa forma, cada um tem a sua forma de trazer. Tá? Então, assim, vocês estão hoje me ouvindo
mas ouçam outras pessoas, outros saberes que trazem. Eu mesmo ouvi várias, eu fui ver Simone Arroyo, eu fui conhecer Fernando Freitas, eu fui conhecer, foram vários professores, a própria Tânia, que a gente fez curso. Então, assim, esse momento, né, esse módulo que nós estamos fazendo, todos os módulos que nós estamos fazendo, é justamente para despertar algo em vocês, né? Ou no mínimo, trazer para a vida de vocês, para a vida de cada um. Né? Aplicar na nossa própria vida o que a gente conhece. Porque quando a gente traz isso para nós e conseguimos compartilhar ou aplicar, tudo flui. Tá? Então é isso, gente. Ele acabou escrevendo mais de 108 livros. E o último livro dele foi uma autobiografia, foi um ano antes dele falecer, né? Foi editado em 2018, né? Uma autobiografia. Aí estão as 3 leis, e nós chamamos de leis naturais, leis sistêmicas, né? Por que elas são naturais? Porque, como eu falei, independe, né? Elas existem independente da nossa vontade. Quando eu falei da lei da gravidade, eu falo da lei da gravidade, não só eu falo da lei da gravidade, mas a maioria das pessoas que falam sobre constelação, eles também citam a lei da gravidade, porque ela é muito fácil de entender. A gente sabe que se eu for até a janela desse prédio, eu estou no 29º andar, se eu resolver dar alguns passos adiante, não tem jeito, eu vou sair, vou cair e vou me estatelar lá embaixo, não tem como. Né? Então, é lei. Então, a lei, ela é percebida, ela é vista, ela é sentida, nós sabemos que existe, que ela atua, e que se não forem obedecidas, se não forem vistas, né, como devem ser, elas simplesmente nos causam problemas. Então, a primeira lei que eu gostaria de falar com vocês é a lei da ordem, né? A lei da ordem ou da hierarquia. E o que é a lei da ordem ou hierarquia? Essa primeira lei, ela tem a ver com precedência no tempo. Então, é a ordem de chegada mesmo, tá? Quem veio antes tem precedência. Então, nós entendemos que quem veio antes sabe mais, traz conhecimento, e são eles que nos trouxeram isso tudo que nós somos hoje, tá? Então, quando nós falamos de hierarquia, nós estamos falando exatamente isso. Quem é que veio antes? De mim vieram meus pais, dos meus pais, meus avós, tataravós, trisavós, eu não sei mais falar o que vem lá atrás, esses nomes para mim, eu até vou pesquisar, porque deve ter nome para tudo isso, né? Mas todo mundo que veio atrás, imagina quantas vidas estavam lá atrás para chegar até nós. E isso tudo são forças e conhecimentos e padrões de comportamentos que são passados geração a geração. Então, nós somos hoje resultado de tudo isso. Né? O portal, quem é esse portal? O nosso portal são nossos pais, nosso pai e nossa mãe, mas eles também carregam e carregaram dentro deles toda essa história. Tá? Quando nós falamos de hierarquia, entre irmãos também existe precedência. Tá? O que é precedência? O primeiro filho, né, tem precedência em relação ao segundo, o segundo em relação ao terceiro, e assim por diante. Nós estamos falando precedência, não é autoridade, mas existe um respeito, nós temos que respeitar aqueles que vieram antes. Numa empresa, por exemplo, muitos conflitos acontecem nas empresas, quando chega um líder novo que veio do mercado, por exemplo, e esse líder já chega desconsiderando toda uma cultura, tudo que existia lá, todo o conhecimento que essas pessoas que já estavam nessa empresa
já carregavam, então traz aquela bagagem dele e desconsidera. Isso é receita para as coisas não funcionarem, né? Então, tudo que não funciona, tudo aquilo que começa a dar problemas, a gente tem que ver o que é que está sendo, o que não está sendo olhado aí, que essa ordem não foi olhada, que essa hierarquia que não foi olhada. Então, nessa precedência do tempo, ela é importante. Então, tem que haver o respeito. Ele não vai deixar de ser chefe, porque já tem uma pessoa lá com 50 anos de empresa, mas tem que ter o respeito, tem que olhar com respeito, tem que acolher aquilo que veio também, né, com respeito. Assim como quando nós nós conhecemos alguém, nós casamos, nós temos um par. Esse par, ele é nosso igual, tá? Nós estamos falando em igual. Não tem hierarquia entre um casal. Não existe hierarquia entre um casal. Nós estamos no mesmo nível. Então, e tem que ser igual. A hierarquia, ela vem depois. O casal, ele se uniu no mesmo momento. Nós somos casal a partir de agora. Nós estamos no mesmo ponto. Tá? E aí que começa e daí começa o nosso, daqui para frente, né? Os nossos filhos que vão ser, que vão ter que nos respeitar como algo que alguém, né? Uma família que precede. Entende? Isso é fácil para vocês? É claro, acho que a maioria de vocês já conhece isso, já sabem dessa precedência, mas muitas vezes a gente não... Pela própria vida, a gente acaba não considerando isso. Então, até esses dias eu constelei uma jovem e ela falou, não, eu tenho muito respeito pelo meu pai, assim, né, ali no discurso, realmente, tenho muito respeito. Mas eu fico muito incomodada, porque ele não faz terapia, e eu eu estou fazendo psicologia, e ele desconsidera, mas ele precisa, ele isso. E daí começa a vir o discurso, daí você fala assim, quem é quem aí? Né? Será que não estamos trocando de papel? Esse é só um exemplo. Quantas vezes a gente assume papéis que hierarquicamente não são nossos? Tá? Querendo ou achando, entendendo que nós somos melhores, ou, eu sei mais, né? Esse olhar, essa postura que é importante cada um de nós percebermos. Que postura eu tenho que ter em relação a quem veio antes? Né? Sempre tem que ser uma postura de respeito, de compreensão de que vieram antes, de que sabem mais, e sabem. O nosso saber nada mais é do que a soma de que todos eles já aprenderam antes. Se nós sabemos, se nós tivemos essa oportunidade, nós seguimos com alguma coisa a mais, é porque eles já nos deram muito e nós conseguimos seguir a partir daí com tudo isso, com essa força. Eles nos deram esse impulso. E quando a gente aceita esse impulso, né, que vem, né, de trás, que vem da nossa ancestralidade, que vem dos nossos pais e de todo esse sistema lá atrás, nós sim temos impulso para viver, para ir adiante, para ter bons relacionamentos, para ter uma carreira boa, um trabalho, ter projetos na vida, independente de casar e ter filhos, e sim de seguir a vida. Esse seguir a vida com respeito tem muito a ver com a ordem. Então, observem, né? Quando a gente começa a tratar nossos pais como crianças, será que nós estamos no nosso lugar de filhos, né? Isso é muito comum quando os pais vão ficando mais velhos e a gente vai percebendo que eles vão perdendo algumas capacidades, a gente começa a olhar para eles assim, parecendo uma criança, e sem querer a gente esquece desse respeito, dessa honra, de tudo que nós recebemos. E lembrando, né, que nós somos resultados, né, de tudo isso, então nós trazemos aí
pai e mãe aqui dentro, e pai e mãe, e mais tudo que veio antes, tá? Então, ficou claro para vocês a questão da ordem? Eu acho que não é tão complicado assim para entender essa ordem, essa precedência no tempo, e muitas vezes acontece também tem uma situação que eu acompanho, de filhos que os pais, ou porque faleceu, ou porque foi embora, né, a mãe fica sozinha, fica lá com todos os filhos, e um dos filhos resolve ser o pai da família, e esse pai da família literalmente tem problemas, né? Está entrando num emaranhamento porque ele está assumindo um papel que não é dele. Né? E é muito, eu, como trabalho em consultório, muitas vezes me deparo com esse tipo de situação. Tenho pacientes que perderam o pai muito cedo e que assumiram, sim, porque querem cuidar dos irmãos como se fossem pai, querem cuidar da mãe ou apoiar a mãe como se fosse o marido. Né? E isso é muito pesado. E esse peso, ele acaba causando muito emaranhamento na vida. Essa pessoa, como é que ela consegue seguir para a vida e ter a própria vida dela, se ela ainda está olhando para a origem, está olhando para trás? A nossa vida, ela é para seguir. Nós precisamos seguir. Né? E seguir não é abandonar. Seguir é a gente trazer para dentro de nós, é assimilar aqui dentro de nós tudo isso, toda essa força que nós tivemos, que nós recebemos. Tá? Ok, gente? Não é difícil. E como muitas vezes a gente é convidado para fazer esses papéis. Né? É isso que você falou, né? Como a sociedade ela até valoriza isso, e muitas vezes, quantas vezes eu ouvi as pessoas, numa situação de perda mesmo, agora você é o homenzinho da casa, ou a mulher, né? Estou falando o exemplo do homem, mas isso é meio que imposto, e a pessoa leva isso como uma verdade. Né? Nossa, essa é a verdade. Mas, gente, isso pesa. E tudo que pesa é porque tem alguma coisa errada. Se está pesado, está errado. Se pesou, não tá fluindo. Né? Aquilo que leva. E eu tenho um outro exemplo de um paciente que também cumpriu esse papel. E o que acontece hoje? Todo relacionamento que chega para ele são moças, né? São mulheres que buscam um pai, porque elas enxergam o pai nele. Né? E daí começa o relacionamento. Tá tudo às mil maravilhas. Só que daí começa uma relação assim, de pai para filha, aquela filha. Eu estou falando, gente, sempre invertam, tá? Porque pode ser de mãe para filho também, mas é só por uma facilidade de explicar. Mas começa essa relação de pai para filho que não dá certo. Porque essa criança, né? Porque é uma relação de um pai com uma criança. Porque essa outra pessoa que surgiu também tem questões no próprio sistema dela, porque ela não vai buscar um pai à toa. Né? Essa busca por um pai não vem do nada. Vem de uma falta também do próprio sistema. Isso também vi, presenciei, a gente conhece muitas histórias e você vê como é forte. E é aquela filha que muitas vezes quer fazer tudo por todos, é aquela pessoa que de repente quer fazer tudo por todos os irmãos, ou tudo, quer resolver a vida. Pode falar, Ana Lúcia. Caso de um segundo casamento, se essa ordem também, por exemplo, eu me separei, aí eu caso com uma pessoa que também tem um primeiro casamento anterior, como que esse negócio da ordem num primeiro casamento? Excelente pergunta, Ana Lúcia. Eu vou por partes aí, vou falar primeiro a questão do seu filho. Você, enquanto mãe, você consegue delimitar e dar o devido lugar, tá? Se colocar no lugar, você é o filho,
tá? Isso você pode fazer de várias formas. Você pode fazer isso mentalmente, você pode fazer também afirmando para ele, né, você é o filho, isso não cabe a você, isso é muito pesado para você, né? São coisas que você vai colocando, né? Não sei qual a idade do seu filho, mesmo que ele seja mesmo que ele já seja um jovem, ele se acha uma pessoa, um adulto, não cabe a ele pegar o papel de pai nessa relação, nesse momento, porque isso só vai interferir na própria vida dele, na relação aí da família atual, e o seguir, o fluir da vida mesmo. Então, é importante isso, tire sempre esse peso, sempre que você puder, e mentalmente você também pode fazer, né? Mentalmente, eu sou a mãe, você é o filho, eu sou a grande, você é o pequeno, você pode trabalhar isso dessa forma, tá? São exercícios que pode fazer. A segunda coisa que você falou foi de casamentos, né? De um segundo casamento. Então, como é que funciona isso? Relacionamentos anteriores têm precedência em relação ao atual. Só que a prioridade, tá? Que são coisas diferentes, a prioridade é o atual. Então, qual é a precedência? Tem filho de relacionamento anterior, né? Isso precede no tempo, tem que ter um respeito. Tem filho, vou dar um exemplo, tem filho do relacionamento atual, nós temos prioridade. Eu não posso tirar, por exemplo, você está num segundo casamento, eu não posso querer tirar algo daqui desse meu momento para levar para ele, seja dinheiro, seja atenção, seja tempo, qualquer que sejam as coisas, eles têm precedência em termos de respeito, de história, de peso na sua vida, do que você é hoje, né? Então, olhar com respeito para isso, olhar para trás com respeito, mas prioridade é sempre o atual. Ficou claro isso? Vamos falar um pouquinho do pertencimento. Aí o pertencimento também está muito relacionado, né? Nós falamos aí que existe uma ordem e que cada um tem o seu lugar, tá? E se existe uma ordem e cada um tem o seu lugar, né? Todo mundo que veio tem o direito de pertencer. Se tem um sentimento, um dos sentimentos que mais incomoda o ser humano é a sensação de não pertencer em algum momento, em alguma coisa. Imagine você entrando num trabalho, né, novo ou não, mas que você está nesse trabalho, existe um grupo de pessoas e você não sente que você tem uma ligação com essas pessoas. É muito desconfortável, é muito ruim. Imagina num grupo familiar onde você se sinta não, nem a ovelha negra aí, mas você se sente um peixinho fora d'água. Todo mundo é de um determinado modo e tem um de nós aí que não pertencemos. Isso é desconfortável. Mesmo que a pessoa faça isso por si só, porque tem pessoas que se excluem. Isso também é válido, gente. A gente também não precisa querer ou né, se inserir em algo que é tão diferente de nós, que não tenha nada a ver com os nossos valores, ou com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente gosta, né? Então, por isso que se você entra mesmo forçado em determinados círculos ou determinados sistemas, você vai sempre se sentir um peixinho fora d'água. E esse sentimento, ele é complicador, ele te faz mal, ele te adoece. Então, muitas coisas podem acontecer, né? O não pertencimento é algo que também gera emaranhamentos. E quando a gente fala em pertencer, quem tem que pertencer? Né? Todas as pessoas dentro dessa ordem têm que pertencer, e nós falamos de abortos, né?
Digamos que nós tivemos aí um aborto, ou minha mãe, no caso dela, teve 2 abortos, então eu sei que eu tive 2 irmãozinhos ali que não vieram para o mundo. E a gente sabe, e saber que existiu, por exemplo, uma criança que morreu muito cedo, e às vezes a gente exclui, não é por... porque não gosto, às vezes é pela dor mesmo, eu não quero entrar em contato com essa dor, eu perdi um filho, mas eu não quero nem me lembrar disso, eu excluo, eu tiro isso da minha vida, eu apago, eu quero apagar, mas eu não apago nada, porque o sistema lhe pede, e toda exclusão, o sistema pede uma compensação. O Gabriel, né, de 18, e eu tenho uma menina de 13. Mas antes dela, eu perdi um bebê, estava muito cedo, com 4 meses, foi muito dolorido, mas eu meio que acho que apaguei isso mesmo. Então, assim, eu passei minha vida toda, eu não penso nisso, mas de um tempo para cá, eu tenho começado a pensar. Então, eu comecei a pensar assim, eu tenho 2 filhos hoje, mas eu tive, é como se eu tivesse tido 3. E aí eu queria saber como trabalhar isso para fazer alguma coisa para... Não sei se eu teria que fazer... Eu quero fazer uma constelação, né? Inclusive incluir essa criança, sim, mas eu queria saber, assim, o que eu posso fazer de imediato para fazer uma harmonização ou alguma coisa assim, porque agora eu comecei a me sentir mal de não ter pensado mais nessa criança durante esse tempo todo. Você disse que ele foi o segundo? Foi. Essa ordem, tá? É o segundo. Então, na verdade, assim, você tem uma terceira filha, um primeiro filho, um segundo filho e um terceiro filho. Tá? O que a Ildete falou é exatamente isso. Inclui no seu coração, inclui nessa ordem, né? Eu tenho um segundo filho, né? E aceitar o destino desse segundo filho. Né? Outra coisa muito importante, aceitar. Esse é o destino dele. De alguma forma, essa criança cumpriu. Foi esse o começo, meio, fim, mas existiu. E por isso que a gente tem que lembrar, tem que incluir. E quando a gente inclui, você vai sentindo um alívio. Porque quando a gente não inclui, de alguma forma, esse vazio, ele tem que ser preenchido, porque o sistema pede que seja preenchido. E como é que ele pede? Alguém traz no próprio destino aquilo que era daquele segundo filho. Tá? Isso é um exemplo. Então, quando a gente inclui, o destino dele é dele e a gente aceitou. Pronto. O que é dor, o que é da história, dessa história, né? Porque em algum tempo, e por algum tempo, você foi a mãe e teve o pai. Por algum tempo, você nutriu, você cuidou. Né? Foi 4 meses, foi 15 dias, foi 1 mês, não importa. Mas estava aqui, você gestando, você nutrindo, você dando esse amor, que é incondicional. Tá? Então, assim, você pode homenagear, por exemplo, já vi isso, uma plantinha que você cuida dela com amor, como estou incluindo o meu bebê. Isso é exemplo, tá? Você tem a foto dos seus filhos ali? Eu tenho aqui 3 gaivotas, e o nome dos meus 2 filhos, Gabriel e Luísa. A gaivota sou eu, e eu vou fazer uma aqui entre o Gabriel e Luísa, eu vou fazer mais uma. Lindo! Faz sentido para você, Ana. Tem que fazer sentido para a gente, no nosso coração. É lindíssimo. Você vai ver como você vai sentir diferença. Tá? Falar sobre constelação, gente, eu me arrepiei todinha, assim, é lindo demais. Quando a gente tem relacionamentos, né, e falando de relacionamentos, os primeiros relacionamentos, o primeiro é o que o vínculo é mais forte, tanto é que o mais difícil da gente quebrar é o primeiro relacionamento, é o que dói muito mais.
tá? Nós temos função homem e mulher, que é o casal, e temos função pai e mãe, né? A função casal, ela pode se desfazer, a função pai e mãe não pode, tem que permanecer no coração. Essa função, ela flui, ela continua, ela existe. Outra coisa que muitas vezes acontece, você casa de novo, tem um segundo marido, e esse segundo marido, ele quer ser pai do seu filho do primeiro relacionamento. Isso não é respeitar, ele não é pai. Ele até pode, ele pode dar carinho, ele pode fazer tudo, mas nunca tomar o lugar, tá? Tomar o lugar de pai, porque nós falamos, tem precedência. Qual é a precedência? Existe um pai. Se aquele pai faleceu, ainda existe o pai. A mãe é que vai definir aí como é que tem, porque daí a mãe, quando fica só com o filho, ficou viúva, por exemplo, né, e tem esse filho, seguiu, você casou de novo, esse marido, ele vai ser pai dos filhos, dos novos filhos. Do primeiro filho, ele vai até dar exemplo, ele vai ser referência do masculino, mas não vai ser o pai. Tá? Esse pai tem que estar sempre... Porque se a gente faz isso, a gente também está excluindo esse pai. Mais uma vez, a gente está falando de exclusão. Quando a gente tenta invalidar, né, ou quando acontece isso, a gente até invalida porque como casal não funcionou, como marido ou como esposa, né, não foi a melhor coisa do mundo, e a gente, porque aquela pessoa foi um traste na minha vida, isso, aquilo, você está passando uma mensagem para o teu filho que você também não aceita esse filho, porque, gente, o filho é pai e mãe, ele tem 50% de cada um, então se eu estou invalidando a minha mulher ou o meu marido, né, eu estou simplesmente dizendo para essa criança, eu não te aceito completamente, tá? Então, é esse cuidado que é preciso ter em relação ao pai e à mãe. Né, Cláudia, obrigada pela lembrança, porque nós temos que lembrar aí. E o que vem primeiro? Casal vem primeiro, pai e mãe vem... Num relacionamento, tá? Tem muito problema também quando o casal tem filhos, e daí a prioridade ali, né, todo o cuidado é só com o filho, e você esquece da relação de casal. Né? Isso é muito comum, isso é muito fácil de fazer, porque a gente está encantada com as nossas crias, e a gente acaba, né, protelando, não, deixa para lá, o marido deixa para lá, ou a esposa deixa para lá, vamos cuidar dos filhos. Tem um período que a gente se dedica demais, mas a gente não pode esquecer que existe uma precedência aí também. O casal veio primeiro, o filho é consequência, tá? Se a gente também esquece um pouco dessa ordem, nós estamos aí levando o nosso relacionamento para o buraco também, porque os filhos, eles vão crescer, a gente coloca os filhos no mundo, o filho é resultado, a gente coloca para impulsioná-los para a vida. Né? E o melhor dos mundos é que esse parceiro permaneça com a gente, o filho vai para o mundo, o parceiro fica. Pelo menos deveria. Tá? Né? A gente está falando do que deveria, de como deve. Né? Qual a prioridade que nós damos aí. Vou falar mais uma coisa, tá, gente? Quando o relacionamento não deu certo, a gente se separou, né? Então, não quer dizer que você ama essa pessoa, ama como pai dos seus filhos, ama de alguma forma. A gente não precisa trazer para dentro de casa, né? O amor não necessariamente precisa ser junto, nem toda proximidade é tão saudável, né? Às vezes a gente precisa de distância para que esse amor exista de fato, porque aqui perto a coisa não flui. Tá? Então é diferente, você ter no seu coração, você ter respeito, você falar dessa pessoa com respeito, você não anular o outro, isto é incluir, isso é inclusão.
tá? É o cuidado de nós incluirmos aí essa vida que está aí. Tudo bem? Entenda que seu pai é aquele que te gerou, porque você não está negando ele aqui dentro de você. Qual é a preocupação? Eu não posso negar essa parte de mim, tá? Se você não nega essa parte de você, você pode ter amor pelo seu padrasto, claro que pode. Ele é uma figura masculina, uma figura, né, importante na sua vida, né? É por isso que confunde muito, né? A gente fala isso, quando a gente fala isso, tudo é uma questão de postura, tá? Então, sempre observem que postura eu tenho em relação ao meu pai, né? Porque aquilo que eu tenho do meu pai, e se esse padrasto, de alguma forma, ele fez a função pai, ele não seu pai, mas ele fez a função pai, ele trouxe para você aí a referência do masculino na sua vida, ok, não está errado, tá? Agora, o quanto ele influenciou ou não influenciou de uma forma positiva ou negativa, aí é alguma coisa que a mãe também tem que ficar atenta, né? Por isso que eu falo, quando a gente fala não interferir nesse filho de uma forma negativa ou de uma forma que venha aí causar mais emaranhamentos, mais confusões. O principal, né, que eu acho que eu quero frisar aí, Márcia, tenha seu pai no seu coração, porque ele é parte de você. Se de alguma forma, com 20 anos você incluiu, agora ele foi embora, e eu já vi você aqui nos grupos de constelação, colocando os dois sim, tá? Não está incluindo, não está excluindo ninguém, você está colocando alguém a mais, e está aí, você tem você reverencia o seu pai. Tá? Eu vou colocar um videozinho do primeiro círculo do amor, para a gente assistir, que fala muito sobre isso, tá? É um videozinho que vocês encontram no YouTube, quem não conhece, muitos já conhecem, quem quiser ver de novo, é só buscar por Círculos do Amor, são 5 círculos do amor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os 5 círculos do amor depois, né? Porque os 5 círculos do amor, na verdade, são as nossas passagens, é a forma que a gente evolui na vida. Para fluir na vida, a gente tem que realmente aceitar aí, começar a aceitar os nossos pais, exatamente como foram, né? Quando a gente
de alguma forma, não aceita essa realidade, porque meu pai foi ausente, ou porque ele morreu, ou porque ele bebia, ou porque ele era viciado, ou porque ele era violento, né? E a gente, os pais são pessoas, assim como nós somos pessoas, somos seres humanos. E se a gente olhar um pouco mais, um pouco além, né, um pouco além daquilo que é aparente, porque o que a gente vê isso aqui, mas atrás disso tem algo, tem uma história, tem algo que aconteceu. Por que meu pai foi assim? Por que ele não me deu amor? Será que ele também recebeu amor? Será que ele tinha algo para dar? É bem complicado isso, mas na prática, quando a gente assimila, quando a gente, né, introjeta esses conceitos dentro de nós, eu posso dizer isso de caso da minha própria vida, né? Quando eu assimilei isso de uma forma, introjetei esse conhecimento, esse entendimento, esse é o entendimento da vida. Daí você começa a entender e aceitar cada coisa que veio exatamente da forma que veio, porque tinha que ser assim, porque não teve opção, e não cabe a nós rejeitar. Quando a gente rejeita alguma coisa, a gente está rejeitando a nossa própria história, a gente está rejeitando a possibilidade, inclusive, de criar músculos com essa história. Porque ninguém cresce só com as coisas boas. Tá? Um exemplo muito claro disso, a gente vê aquelas crianças extremamente mimadas que recebem tudo, que os pais dão tudo, daí essas crianças vão crescendo, elas não têm o menor músculo para a vida, elas não conseguem, elas não têm traquejo para a vida, não têm traquejo para trabalho, porque entram num trabalho e não conseguem lidar com um chefe, com qualquer tipo de adversidade. Então, se a gente acha que está fazendo o melhor para os nossos filhos, proporcionando, colocando, criando eles numa bolha, né, uma bolha de maravilhosa, mas a vida não é isso. Né? A vida não é isso. Não adianta colocar na bolha, porque um momento eles vão ter que sair dessa bolha. E quando sair dessa bolha, eles vão ter que estar fortes, tem que estar firmes. E nós temos que ser, assim, parâmetro, exemplos de força. Se não formos, então a gente aceita do jeito que é. Né? Eu comecei a entender muito mais meu pai a partir dessa compreensão. E graças a Deus, até um pouco antes, eu entendi todas as dificuldades que eu tinha com ele, todas as adversidades que nós passamos ali na minha infância, na minha juventude, e daí sim eu fui aceitando e fui compreendendo, e só consegui olhá-lo mesmo com carinho bem mais tarde, mas ainda bem que eu consegui. E olhei e tive a oportunidade de olhar com carinho, de respeitar. Então, isso é muito, muito importante. Tem muita história linda, acho que é importante quando a gente se dá conta, né, do como a gente... Tudo isso é destino. E se o destino foi esse, a gente tem que aceitar esse destino. Aceitar a gente libertar, né? Tudo que a gente aceita, a gente está se libertando da dor e libertando aí, né, quem vem para frente para não levar esses emaranhamentos adiante.